Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão. Hoje com as cartas de São Leão Magno, Papa, também do século V da Igreja. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sacramento da nossa reconciliação. A humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Para saldar a dívida da nossa condição humana, a natureza impassível uniu-se à natureza passível. Deste modo, não convinha a nossa recuperação, o único mediador entre Deus e o homem. O homem, Jesus Cristo, podia submeter-se à morte através de sua natureza humana e permanecer imune em sua natureza divina. Por conseguinte, numa natureza perfeita do integral, de verdadeiro homem, nasceu o verdadeiro Deus, perfeito na sua divindade, perfeito na nossa humanidade. Por nossa humanidade, queremos significar a natureza que o Criador, desde o início, formou em nós e que assumiu para renová-la. Mas aquelas coisas que o Senhor trouxe, que o sedutor trouxe, o homem enganado aceitou, e não há nenhum vestígio do Salvador, nem pelo fato de se ter irmanado na comunhão da fragilidade humana, tornou-se participante dos nossos delitos. Assumiu a condição de escravo, sem mancha de pecado, engrandecendo o humano sem diminuir o divino. Porque o aniquilamento pelo qual o invisível se tornou visível e o Criador de tudo quis ser um dos mortais, foi uma condescendência da sua misericórdia, não uma falha de seu poder. Por conseguinte, aquele que na sua condição divina se fez homem, assumindo a condição de servo, de escravo, se fez homem. Entrou, portanto, o Filho de Deus neste mundo tão pequeno, descendo do trono celeste, mas sem deixar a glória do Pai. É gerado e nasce de modo totalmente novo, porque sendo invisível em si mesmo, torna-se visível como nós. Incompreensível, quis ser compreendido, existindo antes de todos os tempos, começou a existir no tempo. O Senhor do Universo assume a condição de escravo, envolvendo em sombra a imensidão de sua majestade. Deus impassível não recusou ser homem passível. O imortal submeteu-se às leis do mortal. Aquele que é verdadeiro Deus é também verdadeiro homem, e nesta unidade nada há de falso, porque nele é perfeita, respectivamente, tanto a humanidade do homem como a grandeza de Deus. Nem Deus sofre mudança com esta condescendência da sua misericórdia, nem o homem é destruído com sua elevação a tão alta dignidade. Cada natureza realiza em comunhão com a outra aquilo que lhe é próprio. O Verbo realiza o que é próprio do Verbo, e a carne realiza o que é próprio da carne. A natureza divina resplandece nos milagres, a humana sucumbe aos sofrimentos. E como o Verbo não renuncia à igualdade da glória do Pai, também a carne não deixa a natureza de nossa raça. É um só e o mesmo. Não nos cansaremos de repetir: verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem. É Deus
porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma boa meditação, um excelente dia para todos. Fiquem com Deus e até amanhã.